O que mudará no cenário da engenharia elétrica em 2023 com o governo Lula? Olá, meu amigo engenheiro eletricista, meu nome é Vitor Stadinho, eu sou engenheiro eletricista, perito judicial na área de engenharia elétrica e perito criminal no estado do Rio Grande do Sul. Também sou docente em uma pós-graduação e sou autor da formação em perícias judiciais elétricas, uma formação exclusiva para engenheiros eletricistas. Nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre o cenário da engenharia elétrica agora com o governo Lula, que foi eleito no finalzinho de 2022. Vamos ver algumas questões, algumas propostas que ele trouxe e discutir e debater um pouquinho sobre elas. Depois eu quero a sua opinião também nos comentários do vídeo, pode colocar aí a sua opinião. Primeiramente, gostaria de lembrar, eu não sou um cara muito, digamos assim, que goste de política, eu acompanho o mínimo possível para se manter atualizado, não tenho um posicionamento político declarado, eu não gosto muito de política, mas eu gosto de me manter atualizado para ficar ligado nas oportunidades. E aqui, a Elétrica Forense é uma escola de perícias para engenheiros eletricistas, portanto, nosso partido é a engenharia elétrica. Eu quero trazer algumas questões do ponto de vista do engenheiro eletricista nesse vídeo, o que eu considero bom e ruim para o engenheiro eletricista com o novo governo que foi eleito. Basicamente, ele trouxe algumas propostas, né? E eu vou comentar elas aqui de forma rápida e vou comentar sobre elas depois. Basicamente, ele trouxe que o salário mínimo quer aumentar o salário mínimo, quer dar uma isenção do imposto de renda até R$ 5.000, então isso é bem importante. Crédito mais facilitado, principalmente para quem tem baixa renda, vai manter o auxílio, né? Já está se articulando com o Congresso para manter o auxílio, aquele de R$ 600, que agora vai retornar o nome de Bolsa Família. Vai atrair importadores, o dólar vai ficar mais baixo, segundo as propostas de governo deles, e os juros também tendem a cair um pouquinho no governo Lula. Bom, basicamente isso tudo nos traz um cenário onde o dinheiro vai circular mais na base da pirâmide, mais para pessoas ali de baixa renda, ou até o inicinho da classe média baixa, digamos assim, né? Principalmente com a isenção do imposto de renda, vai sobrar um dinheirinho a mais, principalmente para essas tarefas mais do dia a dia, talvez a gasolina, esses fatores mais básicos do nosso dia a dia, que ultimamente realmente os preços subiram bastante, tivemos aí a pandemia, tivemos uma inflação um pouco maior nos últimos 3 anos no nosso país. O que eu vejo diante desse cenário, né? O que nós temos com esse dinheiro circulando um pouquinho na base? Para nós, engenheiros eletricistas, eu acredito que esse dinheiro circulando um pouquinho mais na base da pirâmide significa que nós teremos mais serviços picados pontuais, mais reformas, mais manutenções também, mas para grandes indústrias eu não vejo uma grande diferença, talvez até um fator dificultador, muitas vezes para o engenheiro eletricista que atua para indústrias, para mercados maiores, digamos assim, né? Então, nós teremos aí um tipo de serviço que vai acontecer mais, eu acho, para profissionais mais operacionais e serviços mais eficazes, serviços menores, com um ticket menor, digamos assim, dentro da área de engenharia elétrica, como as reformas, manutenções em geral, isso acredito que vai acontecer mais. Mas basicamente o público-alvo desse serviço que vai aumentar serão esses que serão mais beneficiados caso essas propostas entrem em prática realmente, né? Ele consiga botar em prática essas propostas que ele trouxe. Agora eu queria comentar sobre alguns mercados diante dos movimentos que tanto as propostas quanto o governo, quanto o que a gente já conhece, né? O Lula já governou o nosso país. Eu acredito muito que o mercado da sustentabilidade, os mercados mais alinhados aí às questões de sustentabilidade, ele traz bastante o apelo acerca da Amazônia. Mercados ligados à sustentabilidade, eu cito dois bem importantes para nós, são o mercado da energia solar fotovoltaica, né, que estão tentando postergar aí o início da taxação do sol, que muita gente fala, e também os veículos elétricos. Esse sim, eu acho que muito provavelmente a gente vai ter ainda, a gente tem um lobby do petróleo muito forte no nosso país, mas eu acho que o novo governo vai incentivar bastante a questão dos veículos elétricos,
Não tenho certeza do que eu estou falando, mas é uma tendência. Então, estações de recarga, acho que isso vai aumentar bastante. E o aumento do número de veículos, que já é uma tendência, mas esse governo, acredito, mais alinhado à sustentabilidade, pode facilitar alguma coisa nesse sentido. Também é um governo mais alinhado às questões científicas, né? Mais voltado aí para a educação, incentiva um pouquinho mais a educação, que teve bastante cortes de verba no último governo. Então, acredito que a questão científica, de pesquisa, questão de concurso público, né, concursos do Poder Executivo, principalmente a nível nacional, acredito que tendem a destravar. Né? Tivemos um problema bem grande relacionado à pandemia também nos últimos anos, vários concursos de nível nacional para engenheiros eletricistas aí ficaram parados, creio que abra um pouquinho mais agora com o novo governo. É claro que o Lula se elegeu, mas a base dele ainda continua bastante, uma base, e os próprios aliados que ele trouxe para esse governo também são mais centristas, digamos assim, ou até de direita, né? Então ele trouxe uma base, construiu uma base forte ali e tem que fazer uma articulação e é necessário também, já que o país estava bem polarizado nos últimos anos. Diante desse cenário, né, o que eu penso para nós, engenheiros eletricistas, o que é importante para nós, engenheiros eletricistas? Basicamente, a gente vai ter mudanças sensíveis, se tiver muitas mudanças, na verdade. Né? Então, trouxe aqui algumas tendências, mas basicamente o grosso, né, o que vai transformar o engenheiro eletricista, que vai desenvolver o engenheiro eletricista, não vai ser o governo, não vai ser essas tendências do governo. Talvez ajude, talvez acelere, mas quem vai fazer realmente tudo acontecer somos nós buscando conhecimentos importantes, buscando nos diferenciar no mercado, buscando complementos para nossa formação, conhecimento técnico onde nós estamos atuando, gerar mais resultados para o que nós estamos fazendo. Acredito que uma tendência muito forte são os profissionais liberais, cada vez mais as pessoas, os engenheiros eletricistas saindo de concurso, saindo de empregos CLTs para buscar a autonomia, a independência através da engenharia elétrica autônoma ou como profissional liberal. Isso para mim é uma tendência muito forte no nosso mercado, não só da engenharia elétrica, como da engenharia como um todo. É um novo mercado, digamos assim, que nós teremos aí na engenharia elétrica ao longo do tempo, né? Cada vez mais vantagens para PJ, cada vez menos vantagens para quem trabalha como pessoa física. Outra questão bem importante é você criar a sua forma de atuar, você criar o seu plano de negócio, você criar a sua esteira de serviços que você oferece para o mercado e de se atualizar em relação a esse serviço que você está oferecendo e ter ali clientes em uma carteira com mais recorrência. São dicas que eu sempre dou para os meus alunos, para quem me pede dicas aí na área de engenharia elétrica, né? A gente, na engenharia elétrica, temos dificuldade de recorrência de serviço. Muitas vezes nós oferecemos ali, vou fazer um projeto para uma pessoa que precisa de um pequeno comércio, alguma situação desse tipo, mas depois o cara faz o projeto para a pessoa, essa pessoa nunca mais precisa de um serviço de um engenheiro eletricista, ou depois de muito tempo. Então, buscar serviços com maior recorrência, buscar oferecer serviço para a indústria, por exemplo, precisa de renovações dos seus laudos, ou na perícia judicial, que nós temos bastante recorrência nas varas judiciárias, que nós podemos criar ali a confiança em relação a um bom trabalho que nós entregamos, são algumas das dicas que eu dou para os engenheiros eletricistas. Basicamente, então, um resumo de tudo que eu trouxe até aqui, nós sim teremos algumas mudanças sensíveis no cenário da área de engenharia elétrica, como eu falei, serviços mais relacionados à base da pirâmide, né, como clientes à base da pirâmide. Para indústrias eu não vejo muita mudança, né, talvez um pouquinho para pior até. E a minha dica é sempre você não colocar todos os ovos na mesma cesta, buscar oferecer uma diversificação de serviços, mas num leque tão grande, né? Uma diversificação suficiente para você lotar a sua agenda e ter recorrência de serviços, e você buscar fazer a sua carreira. O grande diferencial vai ser você mesmo correndo atrás, depois de um tempo onde a gente buscar aí se desenvolver na carreira, buscar os conhecimentos, as coisas vão acontecendo e você vai obter destaque, vai obter a sua diferenciação no mercado de trabalho da engenharia elétrica. São essas as minhas dicas
nessa pequena aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você tem a sua opinião, coloque nos comentários desse vídeo também. Não se esqueça de dar like se você gostou do conteúdo e de se inscrever no canal aqui da Elétrica Forense. E eu te aguardo em um próximo vídeo.